Agora, dentro das linhas acadêmicas, você fala, ó, tem gente que vai pela linha A, tem gente que vai na linha B e tudo mais. Então, nesse sentido, eu digo que a linha que eu defendo da historicidade da Bíblia é uma linha acadêmica, não é um terraplanismo. Por que eu não acredito que a Bíblia foi adulterada? Eu vou dar uns 2 ou 3 argumentos leigos e uns 2 ou 3 argumentos técnicos. Vou começar pelos argumentos leigos. Quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a Igreja Católica. Então, se houve uma adulteração, a Igreja Católica que adulterou a Bíblia, correto? Só que, quando eu vou olhar, por exemplo, o Catecismo, diz assim, os 10 mandamentos. Então, Deus falou para Moisés essas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Quando eu vou em Êxodo, capítulo 20, de qualquer Bíblia ao redor do mundo, lá está mandando, guardar o Shabat. Não é o domingo. Não fala guardar domingos e festas. Os 10 mandamentos, como estão no Catecismo da Igreja, estão diferentes da Bíblia. Ora, se a Igreja, que tinha o domínio da Bíblia, quisesse mudar, por que ela já não colocou os 10 mandamentos ali do jeito que está no Catecismo? Outra prova que a Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo. Há muitas coisas caras, preciosas ao dogma católico que não estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre a Assunção de Maria ao céu. A Ave Maria, embora você tenha uns 2 trechinhos ali apanhados da declaração de Gabriel, a Ave Maria não está lá. Nem o Salve a Rainha, nem o Crê em Deus Pai. Entendi. Então, se a igreja quisesse mudar, ela mudaria tudo isso. E terceiro argumento leigo para entrar em alguns técnicos. Existem pequenas discrepâncias na Bíblia que, se ela fosse adulterada, a gente corrigiria. Você tinha ajudado acertado. Erro de continuidade, né? Exatamente. Erro de continuidade. Você corrigiria. O meu editor não vai deixar passar um erro de continuidade no meu livro. Então, é muito estranho um livro que for adulterado conter essas coisas. Agora eu vou entrar nos argumentos mais técnicos. A gente tem uma área, isso foi meu objeto também de doutorado em teologia, não na arqueologia, que chama-se a crítica textual do Novo Testamento. É quando você avalia o Novo Testamento a partir dos manuscritos que tem para ver onde houve erro de copista, onde algum copista cochilou e tudo mais. E só para você ter uma noção, o livro mais bem documentado do passado é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem 2.000 e poucos exemplares. Quando você vai pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem 13 exemplares. Se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, tem uns 8 exemplares. Se você pegar todos os livros filosóficos que tem, Platão, Aristóteles, todos eles, Pirro, Carneades, tudo, ou você tem fragmentos, ou tem 2 ou 3, 4 exemplares, 10, 12, com exceção da Ilíada, que tem 2.000 e pouco. Só o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos. Entendi. Isso é uma riqueza. É como se você pudesse agora explorar fósseis e você tivesse aí 5.800 fósseis para explorar e eu tenho apenas 13. Você pode defender muito mais a continuidade fóssil daquele peixe seu ali do que o do meu. Então, tem esses elementos técnicos que a gente aponta e a gente consegue reconstruir o texto. Agora, dizem por aí, mas tem uma Bíblia que é católica, tem livros que foram colocados, livros que foram tirados. Esses dias mesmo eu vi um vídeo na internet aí, a pessoa falando assim, existem 6 ou 8 Bíblias diferentes. E ele começa a enumerar. Bíblia judaica, Bíblia hebraica. Não existe Bíblia judaica e Bíblia hebraica, é a mesma coisa, ele contou como 2. Entendi. A Igreja Católica escolheu, tinha mais de 60 evangelhos, a Igreja no Concílio de Nicéia escolheu apenas 4. Eu li os fragmentos dos autos do Concílio de Nicéia. Não foi tratado nada de Bíblia ali. Entendi. Não foi um assunto, nem veio a pauta. Nós temos o cânon moratoriano muito anterior ao Concílio de Nicéia, que já mostrava os evangelhos como sendo canônicos e tudo mais. Então cria-se um argumento do espantalho, parece que o Constantino chegou lá e falou assim, vamos escolher aqui, Sérgio, que evangelho a gente colocar? Vamos colocar esse evangelho aqui. Ó, Pirula é gente boa, nós vamos colocar o evangelho do Pirula, um do Sérgio, um do Rodrigo e um da Laura aqui para ter uma apresentação bonita. Os outros caem fora. Não houve isso. Simplesmente não houve. Quando você trabalha com fontes primárias, não com internet, fontes primárias, os dados, os manuscritos, muita coisa que dizem simplesmente não aconteceu. Entendi. Vai ser bom para mim, porque eu entendo bem pouco de Bíblia, na verdade. Eu espero que está sendo didático aqui. Não, está sendo super didático mesmo. E nessa história toda, porque o pessoal você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim,
você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, que o Criador colocou ali, fez e tal. Então, você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, porque a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... É isso que eu ia falar, as traduções. As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então, eu tenho que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista. É engraçado. Não, é um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Quando assisti o Desmundo, eu falei... eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada do inglês, porque é outro inglês, né? Arcaico e tal. Eu estou falando de coisa de séculos. Agora, imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então, eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão olha só que dos legal. céus. Hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência. Mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Um pouco, né? A gente lê e vai tendo. Né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque é o sol que está baixando. Exato.
Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência vai chamar átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erro penitenciário, pensando que eram as Índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. E a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Sim. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então, Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. E a ufologia? Porque a ufologia também, né? Você sabe que tem várias passagens, até dizem, né? Aquele Eric von Däniken. E muitas pessoas, eu já vi assim, já vi palestra e tal, explicando lá do milagre de Fátima, né? Que, na verdade, é uma aparição de naves alienígenas. Você já deve ter visto isso, né? E o interessante é isso, né? Porque o cara, ele fala assim, cara, a Bíblia, beleza, é um livro... Eu já tive discussão séria com o terraplanista, porque o cara chegou e falou assim, tá escrito na Bíblia. Eu falei, cara, então aí acabou, né, cara? Porque o que eu vou falar? Se tá escrito na Bíblia, não pode falar nada, né? E muitos ufólogos, né? Várias pessoas... Tá mais ou menos parecido, né? Isso. Eles vão na Bíblia e pegam meio que para justificar. Olha aqui, ó, aqui ele fala tal coisa, ó, só pode ser uma nave, não sei o quê, não sei o quê. Como que é esse negócio? O milagre de Fátima, na sua visão, ele é o quê, então? Antes de falar do milagre, lembra do livro Eram os Deuses Astronautas? Sim, do Eric von Däniken. Exatamente, vai aqui nessa linha aí, né? O milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela, porque ele é um milagre para os católicos. Entendi. Entendeu? Para quem não é católico, eu não encaro ali como um milagre. Ah, mas teve tanta coisa... Então, assim, eu não poderia colocar juízo de valores sobre o milagre, porque eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico. Entendi. Então, eu não acredito que Maria apareceu para os 3 meninos ali, Lúcia, o Jacinto e esqueci o nome da menininha, que eram os 3 ali. Não acredito no milagre de Fátima. Pelo menos não da forma como um católico. Da forma como é contada. Respeito, mas não creio, não é meu ponto de fé. Agora, do milagre de Fátima, por isso que eu, antes de responder, eu joguei Eram os Deuses Astronautas, eles querem pegar qualquer coisa e amarrar para o lado deles. Existe uma questão também, você sabe, que a mente busca padrões de comportamento. Sim. Quando você começa a ficar fissurado num assunto, você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo... Se eu começar a acreditar em alma penada, qualquer evento eu vou falar assim, você sentiu? Você sentiu aqui? Você, quando eu entrei aqui? Às vezes é o ar-condicionado que está ligado, mas eu vou dar um sentido... Aí tem pessoa que se impressiona com isso. Se impressiona com isso. Então, olha, por exemplo... mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala, de bolas e tal... Gente, ele está fazendo... Comparar aquilo com disco voador não tem nada a ver. Os anjos que estão diante de Deus lá, com asas e tudo mais, ele está usando modelos da época que colocavam os lamaços e tudo mais. Deus parte do conhecido para o desconhecido. E alguém me ouvindo falar isso, falou assim, Rodrigo, você é um ateu, você é um cético. Não. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em milagre. Só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar-condicionado aqui é um vento sobrenatural passando, sabe? Eu sou um pouquinho mais criterioso. Creio na Bíblia, e o Sérgio sabe disso, e eu agradeço mais uma vez. Você sempre foi muito respeitoso comigo da primeira vez, Sérgio. Então, até que me dando espaço aqui. Eu creio na Bíblia, mas eu não sou crédulo, eu sou crente. Qual que é a diferença? O crente, se eu pegar na etimologia da palavra, é aquele que crê a partir de uma evidência. Porque a palavra fé na Bíblia, pistis, em grego, ou emuná, em hebraico, significa
certeza que advém de uma possibilidade... convicção que advém de uma possibilidade de certeza. Esse é o sentido etimológico da palavra fé na Bíblia, nas línguas originais. Então, a fé não é gratuita. O crédulo é aquele sujeito que ele acredita por amor da crença, é o ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa. Certo. O crente é uma etapa mais sólida. A fé, por incrível que pareça, ela é um processo mental sofisticado. É diferente da credulidade. Tem uma passagem na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, que fala assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah lá, tá vendo? Olha, mas calma. Quando coloca lá certeza, o autor está comparando a fé a um documento de propriedade, a palavra hipóstasis que aparece lá. Uhum. É um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado, garantindo, olha, quando você se aposentar, se você não for cidadão romano, você e sua família serão cidadãos romanos, você terá uma propriedade e uma aposentadoria. E o soldado passava a vida toda brigando e confiando o quê? Na terra que ele ainda não tinha visto. Mas ele, por que ele acreditava naquela terra? Porque ele tinha um diploma, ou hipóstasis, diploma em latim. Um papel ali assinado pelo cara, e né? tem lastro. Então, a comparação é, aquelas pessoas que morreram na Bíblia, elas tiveram uma evidência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e não o Baal. Por isso que elas morreram crendo. É diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim, crê em qualquer coisa. Aí é complicado do lado de cá, porque se eu usar esse critério de fé, qualquer coisa pode. Se eu falar com você que o Thor é Deus, vale. Entendi. Você entendeu? O que Odin vale. Ou seja, o que me separa do ateísmo é apenas um Deus e um livro. Se não fosse esses dois, eu seria ateu. Ou agnóstico. Entendi. Aliás, até legal, até para explicar para a galera aí, qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico. Aí eu vou deixar para você explicar isso. Mas eu não sei, eu sei que eu sou ateu, que eu não acredito em... Bom, na verdade, você sabe que existem modalidades. Eu vou simplificar assim. Explica aí essas modalidades. Isso é importante para o pessoal entender. Tem um agnóstico mais severo, menos severo, tem graus. Mas, em linhas gerais, o ateísmo, a palavra a é a negação, em grego. Theos é Deus. Então, ateu, aquele que nega a existência de Deus. Tá certo? É o ateu. Ele não acredita na existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno. Porque no passado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo. Olha só. E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma ou da Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo. Era uma negação de Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo. E os cristãos negavam os deuses de Roma. Certo. Então, ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse Deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então, por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Então, é bom colocar isso. Tem um livro do Menoir muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo, como formulação filosófica, ele é recente. Você tem Carneades, Pirro, da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Entendi. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe, ela é uma ignorante. Então, o agnóstico é que ele fala o seguinte, olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta, inclusive do que você está falando? Quer dizer, você não pode ter certeza de absolutamente nada, nem do que você está dizendo? Sim, né? Igual, entendi. Toda regra tem uma exceção, isso é uma regra. O agnóstico menos radical, ele fala o seguinte, olha, eu estou aberto. Mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro. Nem por Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Você entendeu? Nenhum dos dois me convenceram.
Fica o quê? O agnóstico, então, é em cima do muro. Em cima do muro. Mas só que na hora do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos, ou intelectualmente ateus, e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você entendeu? Você tem também o deísmo, já que quer colocar as modalidades. O deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire. Olha que interessante, Voltaire era criacionista, acreditava em Deus na criação do universo. Só que o Voltaire comparava o universo a um relógio, como o Paley também tinha comparado. E o argumento era o seguinte, se tem o relógio, tem o relojoeiro. Aí mas se tem o relojoeiro, por que tem tanta desgraça aqui? Aí até o Dawkins brinca depois, o relojoeiro era cego. Relojoeiro cego, o livro dele, né? É o livro dele. Aí a resposta que o Voltaire dizia, gente, Voltaire estava muito antes, Voltaire está no século XVIII, viu? Só para situar o pessoal aí. A resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte, Deus deu corda no relógio e o abandonou. Entendi. Então o deísmo, assim, existe um Deus, mas ele está numa dimensão tão distante, tão ampla, que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente. E existe o teísta, que é aquele, como eu, que afirma a existência de um princípio universal que criou o universo e tudo mais. Agora, dentro do teísmo também tem as suas variantes. Esse princípio universal é uma pessoa, uma coisa. Aí você tem Aí começa, né? Aí Todas começa. as linhas, as vertentes. É.